Hello Goods, na edição de hoje te falo com uma mulher bailarina, fisioterapeuta, empreendedora, desenvolveu seu próprio método de ensinar balé clássico, pensando em estrutura corporal das alunas e alunos e muitas outras coisas que a gente vai falar mais pra frente. Dona de um dos corações mais lindos que eu conheço. E eu falo isso com propriedade, porque eu fui funcionário por 8 anos. Além disso, ela é mãe. Juliana Staglioli, muito bem-vinda ao Cultureiros Tapete Vermelho. Tapete Vermelho. Obrigada a você. Ju, além disso tudo que eu já falei na apresentação de uma forma superficial, a sua vida de pesquisadora é bem ativa, né? E aí eu queria que você me explique como é que você dá essa vontade de se aperfeiçoar tanto para oferecer o melhor. Bom, a primeira ideia é que a gente possa, assim, como que a gente pode auxiliar corpos diferentes a proporcionar a mesma oportunidade para todo mundo. Então, assim, no balé a gente tem uma crença de que tipos físicos ideais, supostamente ideais, deveriam ser direcionados para o balé, né? E a gente sabe que a maioria dos amadores não tem um físico supostamente ideal. Então a gente tem físicos que têm um pouco mais de contratura muscular, que tem físicos que têm mais dificuldade na parte de alongamento, ou que tem mais um tônus mais molinho, né? Então a gente tem diversas coisas, sem falar em coisas estruturais, né? Parte óssea, perna mais rodada para dentro, rodada mais para fora, uma coluna mais esticada, uma coluna mais envergada, falando grosseiramente. Então, como que a gente pode trabalhar esse corpo para criar oportunizar esse corpo para poder dançar? Então, o que a gente teria que fazer, né? Então, a minha ideia de estudar isso veio desde muito cedo, justamente com essa sensação assim, por que só os físicos que têm mais características fáceis para a dança têm a oportunidade, né? E são mais vistos, e são mais corrigidos em aula. Então, como que a gente pode criar uma sequência de exercícios ou criar uma estrutura dentro da programação técnica de dança para que a gente possa fazer esse corpo também ter a mesma oportunidade, também conseguir subir uma perna a mais que 90 graus, também conseguir girar dupla, tripla, pirueta. Então, o que precisa? Então, realmente precisa de um outro olhar. Então, minha pesquisa, a ideia de buscar tanto é para poder entender mecanismos diferentes, não só dentro da fisioterapia, mas questões emocionais, que também estão muito atreladas a tudo isso, como que a gente pode juntar tudo isso e oportunizar esse físico. Eu fico besta, estou emocionado, não sei se vocês estão vendo, mas eu fico muito besta, eu acho que eu quero passar o dia inteiro aqui. Você atende também as terapias complementares, né? E eu sou paciente de Ju. Você trabalha com biomagnetismo. E como é isso? Como é que você encontra tempo? Eu sei. É uma coisa assim que eu faço 2, 3 vezes na semana só, com casos muito especiais, né? Então, não tenho realmente agenda para estar podendo ir estar divulgando. Então, são pessoas que são mais próximas que a gente vai vendo necessidade e a gente vai atendendo. O biomagnetismo foi uma coisa que eu encontrei para mim, né, como forma de tratamento para síndrome de pânico, né? Então, eu comecei buscando uma terapia diferente, né? Já tinha feito microfisioterapia, acupuntura, né? Uma série de coisas, tratamentos alopáticos com medicação, terapias, enfim. Mas foi algo que me espantou, porque no começo eu achava meio tinha muito estranho, né? Mas à medida que você vai estudando, né? Porque a gente só pode dizer se faz sentido alguma coisa quando a gente investiga aquilo. E a partir do momento que eu comecei a sentir aquilo dentro do meu corpo, eu comecei a ver uma modificação real
consciência das crises de ansiedade, e respostas muito rápidas ao aplicar o IMA em mim em um curto período de diminuir a sensação. Porque eram coisas assim, de passar horas tendo a sensação, que só passava com medicação alopática. Então, que era uma coisa que me incomoda. Poxa, quanto tempo eu tenho que ficar usando esse tipo de medicação, né? Então, o biomagnetismo me proporcionou uma redução absurda de tempo de sensações, né? Então, coisas que eu passava horas, eu reduzi para 20 minutos, né? E no meu puerpério, que eu tive depressão pós-parto, os primeiros 15 dias foram bem complicados. Nossa, foi a ferramenta que mais me tirou da sensação desconfortável. E aí, a partir disso, eu resolvi, não, vou estudar, vou investigar isso aí. Comecei a estudar, fiz o curso. E aí você começa a entender que as pecinhas se encaixam, que a gente está falando da parte intracelular, do pH da célula, né? Então, se a gente tem dor, a gente tem uma modificação do pH dessa estrutura. Então, como que a gente pode mudar? E IMA é magnetismo, a gente vai fazer alterar a polaridade. Então, faz todo o sentido do mundo, né? E aí, isso começou a fazer parte da minha vida, principalmente para tratar a minha família e a mim mesma. Esse foi o primeiro objetivo, não é nem tratar os outros, era uma ferramenta para me cuidar e cuidar da minha família. E aí a gente foi expandindo isso, ajudando outras pessoas. A gente está na escola de dança Juliano Staglione, que fica aqui na rua Doutor Buru, número 102, no bairro do Costa Azul, aqui em Salvador. Qual é a metodologia aplicada aqui e como é o seu planejamento pedagógico? Tá. Bom, no começo eu só trabalhava com método cubano, né? Seguindo uma dosificação criada pela Escola Nacional do Balé de Cuba. Apesar de fazer muito sentido para o nosso tipo físico latino, que tem bastante coerência, né? E tem bastante coerência na própria dosificação do conteúdo técnico, ainda faltava algo para chegar ali. Quando eu digo faltava algo para chegar, no sentido assim, então o método cubano ele vai ter uma série de exigências técnicas a partir de 9, 10 anos. Mas as crianças começam a fazer balé antes. Se eu jogo uma criança que nunca fez balé com 9, 10 anos e tentar aplicar diretamente o método cubano, sem ser um físico, né, que chamado ideal, que teria mais facilidades para a dança, esse físico vai se arrebentar em 3, 4, 5 anos. Então, é lesão de joelho, lesão de quadril, entorse de tornozelo, distensões musculares, então isso é fato. Então, como que a gente vai criar esse físico, construir essa massa muscular, construir essa amplitude articular para chegar ali? Então, eu desenvolvi o método LBO, que é Lateral Box Organization. Quer dizer o quê? Que a gente tem 3 caixas, né? Crânio, tórax e pelve, e essas 3 caixas precisam estar em harmonia, com um eixo estável, para que meus apendiculares consigam mexer, que seriam os apendiculares membros superiores e inferiores. Se eu tenho um tronco estável, um eixo estável, eu tenho maior capacidade de desenvolver os meus apendiculares. Então eu tenho mais força, eu consigo trabalhar melhor equilíbrio, uma série de coisas. E a partir disso, como que eu vou criar uma criança de 3 anos que não tem condição nenhuma da gente ensinar determinadas coisas, porque ela precisa ainda de mais tempo? Como que eu vou ensinar o balé e ao mesmo tempo proporcionar tudo que ela precisa a parte cognitiva e emocional? Como que eu vou desenvolver isso pouco a pouco e criar um corpo que seja mais equilibrado, mais flexível, mais forte? E aí eu fui criando isso de acordo com as faixas etárias. E aí a gente desenvolveu essa metodologia que é o que hoje a gente aplica, sendo que a gente ainda mantém a base, a essência da escola cubana. Entendi. Gente, eu quero pontuar aqui, não tá nem no roteiro, vocês não vão ver nem lendo, que isso que acontece aqui é muito importante, porque eu não tô babando ovo, que Juliana nem precisa disso, e nem tem também, mas ela se preocupa com o aluno, ela não se preocupa com a imagem, com o balé, com a escola. Claro que isso existe, que isso exige uma preocupação, mas não é o centro.
o centro aqui é o aluno. Eu espero que esse vídeo seja visto por muita gente, porque Juliana está mudando o mundo. Onde ela está, onde ela pode, ela está mudando o mundo. Isso é uma coisa que você vai ver de benefício para sua criança, né, filha ou filho que venham fazer balé no futuro, né? É uma preocupação com lesão, não é de quando criança, mas é de como trabalha aquilo para no futuro não ter uma lesão. Eu sou fã, eu fico com a voz embargada, por isso que ela está aqui. Enfim, a educação de planejamento pedagógico, por quê? Eu fiquei nervoso. Porque ela faz um planejamento pedagógico. Eu não sei, eu não conheço as outras escolas, mas meu amor, aqui é tudo diferente. Aqui é tudo diferente. Olha só, eu acredito muito assim, a gente precisa passar outras mensagens além da dança, né? A dança é só um veículo para algumas coisas. Então, esse foi um ano, por exemplo, totalmente atípico no sentido de nunca vi tanto aluno com crise de ansiedade. Então, assim, por mais que exista um planejamento onde a gente tem, cada série tem aquele conteúdo que precisa ser ensinado, a gente tem mais ou menos uma aula mais ou menos pronta, estruturada do que o que seria ideal para aquele nível para apresentar no exame. Mas o ideal não é sempre o que dá para fazer. Então, nosso planejamento, ele existe uma base, mas a gente modifica o tempo inteiro de acordo com nossos alunos. Vou dar um exemplo. Nossa turma de intermediário, adolescentes. Vou dizer assim, 90% das alunas desenvolveram crise de ansiedade nessa pandemia. Nítido. E aí, você começa a ver manias, de ficar no meio da aula, começar a arrancar pele, morder boca. Então, assim, a gente, vendo aquilo ali, a gente já começa a mudar, tá? Como que eu, dentro da dança, eu preciso ensinar o balé? Tá, elas vão fazer exame, precisam passar, mas como que eu posso, dentro disso, fazer com que a dança bote para fora esta emoção que está ali? E aí a gente começa também a usar outros mecanismos. Então eu trouxe coisas de desbloqueio emocional para dentro da sala, dinâmicas de grupo. A gente teve que trazer uma outra coisa. Então, quando eu falo de planejamento pedagógico, é complicado dizer, porque assim, eu nunca consigo seguir aquilo que deveria em termos da aula. Então, por exemplo, eu tenho um projeto hoje, eu vou estar trabalhando mais salto, assim, assim, assim. Às vezes funciona, mas às vezes, se elas estão desorganizadas demais, não tem o porquê eu aplicar algo que vai exigir tanto equilíbrio, tanta concentração, tanta qualidade indecida, quando se está disperso. Então, muda tudo. Então, assim, e os meus professores aprendem isso. A gente tem que sentir como que esses alunos chegam, sentir quais são as necessidades deles. E tá, não deu certo, anota. Ficou pendente o quê, né? Mas existe aquele planejamento estruturado, tá? O ideal seria esse daqui. Então, faltou isso aqui nesse ano, então a gente vai dar seguimento a isso no ano seguinte e vamos tentar ajustar isso à medida que elas vão amadurecendo. Porque à medida que elas vão amadurecendo e entendendo elas mesmas, entendendo suas dificuldades e facilidades, né? Não só físicas quanto emocionais, começar a entender, hoje eu estou disperso. Então, se eu estou dispersa, eu sei que eu não vou conseguir render tanto. Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou reduzir um pouco minha altura de perna, eu não vou forçar tanto o meu salto, porque o que vai acontecer? Eu não vou controlar e eu vou me machucar. Então, a ideia é também mostrar isso para elas, porque à medida que esse conhecimento e esse amadurecimento vai acontecendo, pronto. Elas vão aprender o balé, elas vão conseguir se formar, vão subir perna, vão girar pirueta, porque elas vão entender que tem dias bons e dias ruins. Né? Então, basicamente isso. Existe um planejamento, mas nem sempre é possível. Você engaje, ativa sininho, se inscreve, segue Juliana nas redes sociais, segue a escola, vem se inscrever aqui, usa meu
com a raspação, tô brincando. Mas vim pra cá porque... Não, eu quero falar do espetáculo, menina, que ainda tá em tempo. Bora, espetáculo. Juliana tava fazendo cenário aqui até e deu uma de tinta branca, minha casa tá suja, porque eu mesmo que faço também. Todos nós aqui participamos, né? Todo mundo produz, os alunos também cortam coisa, então assim, todo mundo tem participado dessa construção. Então o espetáculo está acontecendo agora dia 18 de dezembro, no Teatro Módulo, às 19 horas. Não temos tantas vagas assim, né? Por conta da pandemia a gente tem uma certa restrição de quantidade, mas ainda temos algumas vagas. O espetáculo vai ser o tema de Natal, uma história de um sonho de uma menina que deseja muito ter uma boneca pequenininha, que ela possa carregar no colo, que ela possa abraçar, e que isso também traz um pouco daquilo que todo mundo precisa, um pouco desse colo, né? Dessa necessidade de acolhimento. Então o espetáculo tem uma mensagem subliminar em relação ao acolhimento. E é uma história simples, né? Mas feito com tudo muito amor. Os alunos se empenharam muito, apesar de todas as dificuldades, né, da pandemia, de ensaiar online e poucas vezes vir presencial. Mas é uma história bem bacana, mostra bastante nosso trabalho técnico e mostra também nosso trabalho emocional com esses alunos, de autoconfiança, de perseverança. Então eu acho que vale a pena assistir. Muito obrigado, de verdade, muito obrigado. Eu adorei. Obrigada a você. Um cheiro. Beijo pra você. Até se inscreve, ativa sininho, faz tudo. De outros vídeos também, que vocês já sabem, já estão acostumados.